E aí, galera, tudo bom? Vou falar de um assunto bem novo mesmo. Acho que já faz pouco tempo, acho que 2, 3 meses que lançou o Relay Modern. Está passando sozinho aqui, Nick. Volta aí, Dan. Volta para o começo. Beleza. Então eu vou falar de Relay Modern. Relay Modern é um framework para... boa. Valeu, Dan. Te amo. Então, Relay Modern... outro problema. Que beleza. Agora vai. Agora está funcionando, hein, galera? Então, o Relay Modern, ele é bem recente, tem 2, 3 meses. Foi uma evolução do Relay Classic que o Facebook começou a desenvolver e lançar em 2015. Ele é um framework que vai fazer data fetching de modo declarativo. Então, você vai buscar os dados de uma forma mais declarativa, não do jeito imperativo usando o fetch, igual você está acostumado usando o React Pure ou Redux. Meu nome é Sibelius. Eu comecei o React SP 2 anos atrás, ele foi crescendo, a gente criou a comunidade do Slack, do React Brasil, que aí a gente vai lá, tira bastante dúvida, é bem legal. Esse é meu GitHub, meu Twitter, eu trabalho na Entria, tem bastante gente da Entria aí, a gente está contratando, é só perguntar para alguém que está com essa camisetinha aqui. Beleza, então o Relay ele vai solucionar o problema de data fetching, né? Então ele vai solucionar o problema de buscar dados do servidor, né? Mas você fala, eu estou buscando os dados de diversos endpoints e está funcionando, né? Só que data fetching é bem mais complicado do que parece se a sua aplicação é muito grande, né? Então você tem vários problemas que podem acontecer ao longo do caminho, né? Então você vai ter que ter muito dado, muita lógica no seu código, muito código para fazer fetch desses dados, né? Então você pode ter vários endpoints, cada endpoint tem sua peculiaridade, então você vai ter que lidar com cada endpoint de um jeito diferente. Você vai tentar fazer cache disso também, você vai ver que é difícil. Cache é um problema bem difícil, né? Data fetch em vários endpoints é bem difícil de otimizar. Pagination também pode ser complicado, né? Bastante gente implementa pagination usando o limit offset, parece legal, mas no Scala, se você tiver muitos dados, né, o melhor é você usar um pagination usando cursores, né? Você sempre vai sofrer ou de underfetching ou de overfetching. Underfetching é quando você busca menos dados do que você gostaria. Então, se está buscando menos dados, vai quebrar sua aplicação, né? O overfetching é quando você busca mais dados, não vai quebrar sua aplicação, mas ela fica mais lenta, né? Então aqui vamos imaginar o Facebook, né? Então o Facebook ele tem essa lista de amigos, e aí vamos descrever como que eles fariam isso nos componentes. Então você tem esse friend list, que é essa lista inteira, cada row seria um friend list item, e aquele pedacinho ali seria um friend info. Então vamos pensar como cada componente, como que é o requisito de dados de cada um dos componentes, né? Então você poderia modelar isso desse jeito, né? Então friend list ele precisa dos dados em azul, o friend list item precisa dos dados em vermelho e o friend info precisa dos dados em verde, né? Então, se você está usando o React e você está fazendo o fetch no friend list, então seu friend list tem que saber de todos os dados dos componentes filhos dele, para ele buscar os dados e passar para ele via props, né? Então, o que acontece se você muda os requisitos do friend info, né? Então aqui o friend info mudou para amarelo. Antes ele pedia o dado verde, agora ele precisa do dado amarelo, né? Então você teve que mudar toda a sua hierarquia de componentes para fazer o fetch do jeito certo, né? Então imagina que seu código está cada vez maior. Então você vai ter que fazer muito refactor só para mudar um componente, né? O ideal seria que se eu mudasse meu friend info, só ele mudasse, né? Eu não quero mudar o resto da minha hierarquia de componentes só porque mudou um dos componentes, né? Então isso daqui mostra que a gente tem um problema, né? Porque eu gostaria de mudar meu friend info e não ter que influenciar nos outros componentes, né? Vamos ver como que o Relay e o Relay Modern solucionam isso, né? Então a ideia... Deixa eu voltar aqui. Então a ideia é que cada componente fale o que ele precise, né? Então o friend info, ele vai falar que ele precisa do dado verde. O friend list item vai falar que ele precisa do dado vermelho e o friend list fala que ele precisa do dado azul. Então quando eu mudar um dos dois... O Relay vai dar um jeito de passar esses dados para cima, para o componente pai, e sem ter essa interdependência, né?
Aqui passou demais, vamos voltar. Então, qual que é a proposta do relay, né? É ser declarativo, né? Então, em vez de você falar assim, eu preciso do nome da pessoa, eu não vou bater no endpoint person para buscar o nome, né? Eu vou falar assim, eu quero do person, do fragment person, vou querer o name dele, por exemplo. Então, a ideia que ele tem também é que você do collocation, né? Então, a ideia é que você pegue para cada componente, ou para a maioria dos seus componentes, você fala quais dados ele precisa, né? Então, se você tem o Twitter, né? Você pode ter para renderizar um tweet, você precisa pelo menos do texto do tweet, né? Então, a ideia é que os seus dados estejam bem próximos dos seus componentes, né? Então, para você conseguir compor mais, né? Outra coisa também que ele se propõe é ser performático, né? Então, como que a gente faz isso, colocar os dados perto dos componentes de um jeito rápido, né? De um jeito performático, né? Se você implementar isso de um jeito trivial, você poderia colocar um fetch em todo componente de mount, e aí, sua hierarquia tendo, sei lá, 20, 30 componentes, você faria 30 fetches, né? Então, isso daí é muito ruim, né? Então, o ideal é você fazer um fetch só para cada hierarquia dos seus componentes. E eles gostariam que os padrões, né? Por exemplo, alguns padrões fossem fáceis de fazer, que é a questão do pagination, né? Como que a gente faz pagination ser uma coisa simples e não complicada, né? Outra coisa também que ele gostaria de fazer essa coisa de subscriptions, né? Então, eu gostaria que você pudesse falar assim, me avisa quando um dado mudou. Então, por exemplo, algum dado mudou no meu servidor, então eu quero ser avisado quando isso acontecer. Ele também criou esse conceito de mutations. A mutation é como que você muda os dados, né? Na sua store, no seu client, no seu servidor, né? Então, a ideia que eles têm, que eles propõem, é que quando você fizer uma mutation, seus dados têm que estar consistentes, né? Então, eles também propõem uma coisa que é bem legal, que é atualizações otimistas, né? Então, por exemplo, se eu der um like no botão do Facebook, eu dou um like num post do Facebook. Eu espero que o like aconteça e dê certo, né? Então, o que a gente faz? A gente atualiza no client primeiro e depois a gente verifica se no server deu certo ou não, né? Então, você é sempre otimista nos casos. Ele também gostaria que gerenciamento de erro fosse fácil, né? Então, essa é a proposta do Relay. Então, o que é novo no Relay Modern, né? Que no Relay Classic não tinha, né? Então, a primeira parte é essa coisa de static queries, né? Então, a ideia é que você conheça todas as suas queries em tempo de compilação, né? Então, você sabendo todas as queries que você vai fazer em tempo de compilação, você consegue fazer isso muito mais rápido. Você consegue fazer outras coisas também. Então, você consegue gerar código, que é aquele ahead of time code generation, que é a ideia de você gerar código para suas queries, né? Então, você conseguiria fazer isso, otimizar de algum jeito bem legal. Ele também fizeram um modo de compatibilidade, então, se você está usando o Relay Classic, você consegue migrar de forma incremental para o Relay Modern. Isso é bem importante para aplicações gigantes, né, grandes, igual o Facebook. A API deles é bem mais simples, bem mais previsível, ele é bem mais leve, 20% mais leve, ele é muito mais rápido. O Relay Modern é 10 vezes mais rápido que o Relay Classic. Ele tem esse conceito de persistent queries, que é para você mandar, em vez da query em si, ele manda um ID só. Ele também faz o garbage collection para você, então se você tiver muito dado, seu app vai começar a ficar pesado, né? Então, o Relay Modern vai gerenciar o garbage collection para você. Outras coisas que tem também, o GraphQL Subscription e o Live Queries agora é suportado no Relay Modern de um jeito oficial. Você conseguiria gerenciar alguns fields no client também, injetar alguns fields no client. A mutation é bem mais simples. Você conseguiria fazer extensões do esquema no nível de client, né? Igual no Apollo a gente tem o GraphQL Stitching no server, a gente conseguiria fazer o mesmo no client, né? Então, juntar um esquema do server e juntar com o esquema do client. Ele gera flow type para você, por enquanto. Ele também pode gerar TypeScript, que é a mesma ideia do Apollo CodeGen. Dá para você estender o core dele, então ele tem um GraphQL Compiler, tem um Relay Compiler, tem um Relay Runtime, então dá para você estender ele, não é tão simples, mas daria. Ele é bem mais próximo da API do GraphQL, porque o Relay Classic era bem longe disso. Então ficou bem melhor o Relay Modern, ficou incrível. Então vamos começar alguns conceitos, né? Eu acho que ficou bem, não sei se dá para ver muito bem, né? Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Acho que não. Aqui. Então aqui é um componente bem simples, é uma function, né? O meu user row. E aqui eu declaro um fragment dele. O fragment seria assim os dados que ele precisa, né? Então nesse caso, meu user ele só precisa do name e do e-mail. Então do e-mail. Então,
Por exemplo, então estou trabalhando aqui e aí no meio do requisito aparece, mas você precisa colocar o RG da pessoa, você precisa colocar alguma coisa, a foto da pessoa. Você não vai precisar ir para o cara do back-end e falar, você consegue fazer isso, retornar no endpoint novo. Então, a ideia é que você só coloque aqui o novo field que você precisa, muda aqui no seu código e pronto. Você não precisa mudar em nenhum componente. Então, você vai refatorar um único componente por vez, né? Então, é bem legal para refatorar mesmo. Tem o Relay Handling, né? A ideia do Relay Handling é o componente que vai fazer as queries mesmo, né? Todos os outros fragments, ele declara o que os componentes querem, né? Só que o Relay Query Handler em si que vai fazer o fetch para você. Então, toda aquela hierarquia de componentes está pedindo alguma coisa, né? Está pedindo alguns fragments. Então você meio que vai subir tudo isso para o root e vai fazer a query usando o Query Handler aqui, é bem legal. Ele pode dar um erro aqui, ou ele pode retornar a própria. Quando dá um erro, você renderiza o erro, ou você renderiza um loading, ou você renderiza o fragment em si, ou o componente qualquer que você quiser. Aqui seria um refetch container, seria um fragment container um pouco mais refinado, né? Então, em alguns componentes, você quer fazer um refetch, né? O que seria a ideia do refetch? Por exemplo, eu peguei 10 itens e agora eu quero pegar mais 10. Então, aqui, tenho duas partes. Eu tenho aqui que declara os fragments dele. Na verdade, aqui eu estou pegando uma lista de stories, né? Como se eu fosse implementar o Facebook. Eu pego 10 itens da store primeiro. E aqui eu declaro a query que eu vou fazer se eu quiser pegar mais dados, né? Então, aqui eu declaro a query que eu vou fazer se eu quiser mais dados, vai ser essa query que ele vai rodar. E o mais legal é que essa query é conhecida em tempo de compilação mesmo, então acaba ficando bem rápido. Aqui eu mostro como que eu faço o refetch no JavaScript em si. Eu vou pegar o count anterior, vou somar mais 10. Então eu tinha 10, somei mais 10, foi para 20, e eu peço para fazer um refetch. E o relay vai lidar com toda essa parte de fazer o fetch para o servidor, pegar esse dado, atualizar a store e atualizar todos os seus componentes que precisam desses dados, né? Então ele é bem otimizado, ele implementa o should component update para você, então seus componentes vão renderizar muito menos, porque o relay vai ter um controle bem grande de quando renderizar ou não os dados. Mutations. Mutations é um conceito um pouco complicado, eu acho, para iniciar, né? Mas a ideia é que a mutation é um write e depois é um read, né? Então, primeiro você vai fazer uma escrita e depois você vai ler alguma coisa do seu servidor. Toda vez que você faz um post no endpoint ou você vai gravar algum dado, o ideal seria que você gravasse o dado e você lesse alguma coisa em retorno, né? Então, você lê o que mudou, né? Nesse caso eu estou adicionando navios, né? Então, aqui eu adicionei um navio e eu estou buscando todos os navios existentes agora, né? Então, antes eu tinha 2 navios e agora eu tenho 3 navios, né? Então é legal eu retornar o navio novo aqui, que seria esse edge aqui, então. É bem interessante. No Relay no Classic, né? Ele tinha esses configs. O Modern ainda tem alguns configs, seriam alguns jeitos de atualizar a store de forma declarativa, né? Que eu falo assim, eu tenho esse novo nó, né? Eu tenho esse barquinho novo, esse navio, na verdade. Eu quero adicionar nessa connection. A connection é uma lista de dados, como se fosse um array, um pouquinho mais sofisticado. Então você pode atualizar usando uma config assim, ou você pode fazer de um jeito mais imperativo, né? Você poderia falar assim, eu quero pegar esse field da store e atualizar esses dados desse field, né? Desse nó. Aqui seria um exemplo de subscriptions, né? Então, estou implementando Facebook ou Twitter, algum app, e eu estou pedindo para ele me avisar, para o GraphQL, para o Relay me avisar, quando alguém marcar essa story como lida, né? Então, por exemplo, quando alguém lê essa story, alguém lê essa mensagem, então você me avise. Então, o Relay, quando receber essa mensagem, ele vai atualizar a story para você. Então, isso daqui seria ótimo para você implementar uma aplicação de chat, né? Então, ficaria bem rápido. Deixa eu ver. Então, o Relay ele tem esse debugger, é um Electron app, ou você pode usar no Chrome, ele é bem legal, você consegue ver todas as queries que está sendo feito, então você consegue ver o que está acontecendo, né, na parte interna do Relay, você conseguiria ver a store do Relay,
também. Então aqui ele fez um diff. Então aqui eu tinha esse valor e ele mudou para esse depois que eu fiz uma mutation, né? Então isso aqui é muito bom para você conseguir debugar o seu código, né? No nível mais low level, né? Aqui tem uns recursos, né? Esse daqui é meu boilerplate. Foi um dos primeiros boilerplates de Relay Modern no mundo, que ninguém sabia muito bem, não tinha documentação. Tentei ir lá, passei algumas noites sem dormir para tentar entender, para implementar. Esse daqui é um blog de 2015, foi o primeiro blog que o Facebook anuncia o GraphQL e o Relay, que é bem legal, ele explica esses conceitos, é muito legal. Essa daqui é a documentação do Relay que vem melhorando de pouquinho em pouquinho. Aqui tem um cartoon da Lynn Clark que explica o Relay, usando cartoons para quem aprende mais visualmente, né? E aqui eu vou deixar uma questão para vocês. Ainda não. No próximo. Então aqui, Relay Modern ele é muito novo, né? Ele é muito recente. Então você tem que saber GraphQL, você tem que saber muita coisa, mas ainda tem muita coisa para a gente abordar, né? Que eu poderia falar um pouco do GraphQL Relay Compiler. Eu também não falei do Babel Plugin Relay. Não falei de Live Queries. Não falei do Pagination Container para facilitar o pagination. Não falei muito da Mutation Updater Imperative API. Não falei também das diretivas do Relay. Não falei muito também do Network Layer, seria como que você modifica o jeito de fazer o fetch, né? Então ele é bem customizável. Também não falei do Relay Environment, seria Store, né? Como se fosse uma Store do Redux. Eu não falei também como que ele lida com cache, né? No Relay Modern, ele não tem cache o cache é opcional, né? Então o default dele é sem cache. E o cache você tem que implementar baseado na sua estratégia, né? Baseado no seu business. Então a pergunta que eu deixo é essa daqui, né? Relay Modern é o futuro? Eu não sei se seria o Apollo ou seria o Relay Modern no futuro, mas eu acredito que ambos tratam do mesmo conceito, né? Que é a ideia de buscar os dados de uma forma declarativa, né? Para mim esse é o futuro. Então se você não está fazendo isso ainda, não está buscando os dados de uma forma declarativa, provavelmente você está fazendo muito mais código que você poderia fazer. Está fazendo um código muito mais complexo, né? Seu código poderia ficar bem mais simples. Acho que é isso. Mano, talk incrível. E eu acho que